Bom, gente, a gente vai agora para a nossa terceira aula. Então, o assunto aqui da terceira aula são medidas resumo. Eu vou aproveitar aqui essa aula para até testar aqui algumas configurações aqui dessas novas tecnologias, né, tá? Então, estou testando aqui um fundo transparente aqui para a tela, né? Aí eu vou ver se vai dar certo. Então, eu vou fazer a aula desse jeito aqui. Aí depois vocês me dão um feedback aí, o que que vocês acharam dessa aula aqui com esse fundo, né? Ficou um pouco engraçado assim no começo, né? Mas eu vou gravar essa aula assim pra ver como é que fica, né? Até pra variar um pouquinho, né? Assim, pra vocês aí ficar mais interessante, né? Então eu vou começar aqui a aula. Bom, então a gente viu na aula passada o resumo da informação através de tabelas e gráficos, né? Então o que a gente vai fazer na aula de hoje é tentar resumir ainda mais a informação através dessas medidas que a gente chama de medidas de resumo. Bom, então resumir os dados por tabelas e gráficos, eles fornecem mais informações do que a tabela original dos gráficos. Então, eu mostrei anteriormente lá a planilha dos dados. Então tá aqui voltar aqui para a planilha. Então lembra aquele exemplo lá dos funcionários? Então tá aqui, eu tenho a planilha com os funcionários, né? E aqui nessa planilha eu não tenho informação nenhuma, não consigo interpretar nada olhando essa planilha. Então na aula anterior a gente já viu que através das tabelas de frequência de alguns gráficos eu consigo já ter uma interpretação melhor do que está acontecendo com cada variável. Então já teria um ganho, né, com relação à análise anterior. Bom, então em alguns casos a gente pode querer resumir ainda mais essa informação. Em vez de representar o comportamento das variáveis através de tabelas e gráficos, eu posso querer representar o comportamento das variáveis através de alguns valores, vou dizer entre aspas, valores-chave, né, é, é, que são medidas importantes para descrever o comportamento daqueles dados. Então, basicamente, existem duas medidas das mais importantes para resumir esses dados. Então, basicamente, são as medidas de locação central, ou chamadas medidas de posição central também, e medidas de dispersão. Bom, então eu vou falar primeiro das medidas de locação central, de locação ou posição central. Bom, como o próprio nome diz, essas medidas vão auxiliar a gente a ter uma ideia de onde está o centro das observações, onde está a posição central das observações. Então eu vou mostrar aqui na aula de hoje três dessas medidas. Então a primeira medida é a chamada de moda. Então a moda ele é o valor que aparece com maior frequência nas observações. Geralmente a moda é utilizada mais para variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas discretas, desde que essa variável quantitativa discreta tenha um número pequeno de valores diferentes, né? Que nem é o que está aqui, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho números de filhos dos 20 funcionários da companhia MB. Então aqui eu tenho aqui números de filhos e contei a frequência. Como é que eu fiz essa contagem aqui? Deixa eu voltar aqui para a planilha dos dados. Então ele pegou o seguinte, ele pegou o número de filhos. Então, por exemplo, esse indivíduo tem um filho, esse outro indivíduo tem dois filhos, esse indivíduo não tem nenhum. Então esse indivíduo aqui tem dois, assim foi contando, né? Contou quantos indivíduos tem um filho, quantos indivíduos tem dois, quantos tem três, quantos tem quatro, né? Então ele pegou aqui só 20 indivíduos, né? Ele pegou só os indivíduos casados para contar o número de filhos. O solteiro ele acabou não pegando aqui para contar. Então aqui ele está supondo que só os casados têm filho, né? Esse é um banco de dados bem antigo, né? Só para os casados terem. Ele assumiu que só os casados têm filho, né? Deve ser um pouco antigo aqui esses dados aqui. Mas tudo bem. Então, como é que eu faço a tabela de frequência do número de filhos? Então eu vou lá, pego os 20 indivíduos lá que tem o número de filhos que eu conto lá, né? Ele pegou só dos casados, né? E aí contou qual é a frequência de pessoas que não têm nenhum filho. Aí ele olhou, foi quatro. Quatro pessoas não têm nenhum filho. Quantas pessoas têm um filho? Cinco pessoas têm um filho. Quantas pessoas têm dois filhos?
7 pessoas. Quantas pessoas têm 3 filhos? 3 pessoas. E assim por diante, né? Acho que nenhuma pessoa tem 4 filhos e tem um indivíduo aqui, né? Uma frequência aqui que tem 5 filhos. Calculou a frequência e a porcentagem. Bom, então o que é a moda? A moda é o valor mais comum que aparece. Então, qual seria a moda do número de filhos? A moda do número de filhos é o valor que aparece com maior frequência. Então, nesse caso aqui, o valor é o 7. Ó. Então, 7 é a frequência que aparece mais. Esse 7 corresponde a quantos filhos? Corresponde a 2 filhos. Então, a maior frequência é de funcionários com 2 filhos. Então, 2 é a moda da variável número de filhos. Eu poderia fazer isso com outras variáveis também. Então, lá da aula passada, vocês lembram do grau de instrução? Tinha o ensino fundamental, médio e superior. Então, fundamental tinha 6. Então, lá o grau de instrução. Vou colocar aqui no caderno. Eu estava testando aqui, deixa eu adicionar outra página. Então, eu tenho aqui o grau de instrução. Tinha lá 6 do fundamental. Na verdade, era 12, né? Não era 6. Eu tinha 12 do fundamental. Eu tinha 18 do médio, né? E eu tinha 6 só pessoas com ensino superior. Então, se eu fosse dizer qual é a moda do grau de instrução daqueles funcionários, a moda é o que aparece mais vezes, é 18. Então, a moda do grau de instrução é o ensino médio. O ensino médio é o valor que tem a maior frequência, porque apareceu 18 vezes. Então, para a variável qualitativa, né, eu posso calcular a moda também, né, o valor que aparece com maior frequência. Agora, para variáveis quantitativas, já não faz muito sentido calcular a moda, né? Se eu pegar, por exemplo, o salário, né? Eu poderia pegar, por exemplo, qual o intervalo que tem maior salário, mas geralmente não é muito interpretativo essas medidas. Então, existem outras duas medidas que é mais utilizada para variáveis quantitativas. Uma delas, muito conhecida, é a mediana. A mediana ela é a observação que ocupa a posição central das observações ordenadas. Então, eu peguei aqui um exemplo bem interessante aqui da mediana. Basicamente, a interpretação é o seguinte: a mediana é o valor que corta a amostra no meio, é o valor que corta a amostra em duas partes iguais. Então, eu tenho, por exemplo, um grupo de indivíduos. Então, eu tenho lá, vamos supor que aqui seja os valores possíveis, né? Então, eu tenho um indivíduo aqui mais baixo, né? Vai aumentando, e assim por diante. Então, a mediana, vamos supor que aqui são o meu grupo de indivíduos. A mediana vai ser o lugar onde eu vou fazer um corte aqui, e aqui eu vou ter metade dos indivíduos, metade, e aqui a outra metade. Então, a mediana basicamente é isso. A mediana é o valor que separa a metade menor da metade maior. Então, separa em duas partes de tamanhos iguais, duas amostras de tamanhos iguais. E outra coisa importante aqui da mediana é que eu tenho que fazer isso com a amostra ordenada. Para calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar da menor para maior, para poder fazer esse corte. Então eu tenho que ver onde está menor e indo chegar na metade eu faço o corte da amostra ordenada. Então, por exemplo, no que eu tenho aqui no slide, eu tenho os exemplos 3, 4, 7, 8 e 8. Aqui já está em ordem. Se não tivesse em ordem, se tivesse, por exemplo, 8, 7, 4, 3 e 8, eu não posso fazer um corte no meio. Eu tenho que primeiro colocar em ordem. Então, como é que eu separo essa amostra em duas partes iguais? Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 observações. Eu tenho aqui as duas menores e aqui eu tenho as duas menores. E no meio sobrou 7. Então o 7, nesse caso, ele é a mediana, porque ele vai separar a metade menor da metade maior. Eu tenho dois indivíduos abaixo do 7 e 2 acima. O 7 é exatamente aquele que está no meio. Então ele que vai ser a mediana. Então quando tem um indivíduo que fica no meio e consegue separar em duas partes iguais, ele mesmo é o que representa a mediana. Agora, quando o número de observações for par,
a mediana vai ter a média de duas observações que estão no meio. Então, percebo que nesse primeiro exemplo eu tinha 5 indivíduos. Então, quando eu tenho 5, foi os dois menores e os dois maiores ficou no meio. Agora, nesse exemplo aqui, eu tenho 6 indivíduos. Então, nesse caso aqui, onde eu tenho 6 indivíduos, o que acontece? Eu separo os 3 menores e os 3 maiores, não sobra ninguém no meio. Então, nesse caso, o que vai acontecer, eu vou separar aqui, ó, quando eu vou fazer o corte no meio, tem os 3 menores e os 3 maiores. Então, a mediana, para desempatar, seria o que está entre 7 e 8. Então, é como se eu tirasse a média aritmética desses valores do meio. Então, seria 7 mais 8 sobre 2. Então, entre 7 e 8 eu tenho 7,5. Então, toda vez que eu tiver um número par de observações na minha amostra, então vamos pensar o seguinte, eu tenho 20 observações na minha amostra. Se eu tenho 20, eu tenho os 10 maiores e os 10 menores. Então, a minha mediana vai ser os dois que estão na fronteira, vai ser o décimo para o 11º. Então, vai ser os dois que estão no meio. Se eu tivesse uma amostra de 100, por exemplo, eu teria os 50 menores e os 50 maiores. Então, nesse caso, a minha mediana seria o valor que está no meio, seria a média entre os 50 e os 51. Então, se eu pegar, por exemplo, se eu quiser calcular a mediana do número de filhos, que está naquela tabela anterior. Então, nesse caso, a mediana vai ser o valor que está no meio entre os dois. Vamos voltar ali, ó. Vocês vão ver que a mediana também é 2, assim como a moda. Então, olha só. Então, se eu pegar a amostra ordenada, eu tenho 20 indivíduos, certo? Então, desses 20 indivíduos, eu tenho os 4 menores. Então, tenho 4 indivíduos que não tem nenhum filho. É como se eu tivesse 4 números zeros. Eu tenho uma frequência 5 de indivíduos com um filho. É como se eu tivesse 5 vezes. Eu tenho 7 indivíduos com 2 filhos. Então, eu tenho o 2 repete 7 vezes. 3, 4, 5, 6, 7. O 4 não aparece, o 3 aparece 3 vezes, tenho 3 indivíduos com 3 filhos, e eu tenho um indivíduo com 5 filhos. Então aqui eu tenho 20 observações. Então, para calcular a mediana, eu tenho que fazer um corte bem no meio. Então eu vou separar aqui os 10 menores dos 10 maiores. Então quando eu faço aqui essa separação, vou mudar um pouquinho de cor. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 10 aqui, ó. Separei aqui, bem aqui, ó. Então tem os 10 menores e os 10 maiores. Então, fiz um corte bem no meio aqui. Então o que está no meio entre o 10º e o 11º? Entre 2 e 2. Então a mediana vai ser 2 mais 2 sobre 2, que é igual a 2. Então nesse caso, como os dois valores da fronteira ali são iguais, então a mediana é o próprio valor mesmo, é o 2. Então nesse caso a mediana do número de filhos é 2. Agora se eu tivesse uma outra variável, né, qualquer variável para calcular a mediana tem que fazer esse procedimento, cortar no meio. Aqui é a mediana. A outra medida que eu vou utilizar, que é muito utilizada também, talvez seja mais comum, é a média aritmética. A média aritmética, ela corresponde a simplesmente somar todo mundo e dividir pelo total de observações. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 mais 4 mais 7 mais 8 mais 8. Então, nesse caso aqui é só somar todo mundo e dividir pelo tamanho da amostra, que é 5. Tá. Então, no caso, a média é igual a 6. Então, no caso, nesse exemplo aqui, a média igual a 6 é diferente da mediana. Eu percebo que não necessariamente vai dar igual. Pode acontecer da média dar igual à mediana, mas nesse caso não deu e muitas vezes não vai dar, né? Pode até ser próximo em algumas situações, mas geralmente não é igual, né? Dependendo da distribuição, né? Pode mudar um pouco. Então, no caso aqui, a média é igual a 6. Vocês percebam que nesse caso a média não depende da ordem, né? Eu não preciso colocar a amostra em ordem. Se tivesse, por exemplo, do jeito que eu tinha feito lá no slide anterior, cadê aqui? Se eu tivesse colocado assim,
calcular a média aqui, não preciso colocar em ordem, é só somar, né? Eu somar desse jeito aqui, ou somar desse jeito em ordem, tanto faz. O resultado não altera a soma, né? Então, aqui a média eu não preciso colocar em ordem. E como é que eu calculo a média do número de filhos? Então, a média do número de filhos, voltando ali para o slide, seria somar todo mundo e dividir pelo tamanho da amostra, que são 20 funcionários. Então, se eu pegasse aqui a média do número de filhos, seria somar todo mundo aqui. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2, fazer até o final aqui, né? Então, essa conta aqui vai ser igual a 33. Está fazendo essa conta aqui vai ser igual a 33. Então, eu poderia ter feito isso. Mas eu poderia ter feito a soma da média de um outro jeito também. Eu poderia ter ido pela frequência, né? Então, por exemplo, o zero, eu somei 0 mais 0 mais 0 mais 0. Então, eu somei o zero 4 vezes. Então, é 4 vezes 0. O 1 eu somei quantas vezes? Eu somei 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Somei 5 vezes. Então, eu poderia colocar mais 5 vezes 1. O 2 eu somei quantas vezes? Somei 7 vezes. Então eu poderia fazer a soma de cada número de filhos diferente e multiplicar pela sua frequência. Então eu poderia fazer desse jeito também, quando eu tenho na tabela de frequência. Vai dar o mesmo resultado. Então vai dar 33. 33, a soma dividido pelo tamanho da amostra. Então a média do número de filhos é 1,65, né? Então, percebo que, embora a variável número de filhos é um valor inteiro, é 1 ou 2, a média não necessariamente vai ser um número inteiro. Então, a média não obrigatoriamente tem que ser um inteiro, né? Então, em média, um indivíduo tem 1,65 filhos, né? Pode até parecer estranho essa interpretação, mas está correto, porque a gente poderia pensar o seguinte: em média, um indivíduo tem 1,65 filhos. Seria a mesma coisa que eu dizer que, em média, 100 indivíduos, a cada 100 indivíduos, eu tenha 165 filhos, né? Então, como se eu multiplicasse por 100, né? Deixa eu escrever errado aqui. É como se eu tivesse dizendo isso, né? Se eu fosse pegar uma amostra grande, então na população, na amostra, né, eu tenho 1,65 filhos por indivíduo. Então, seria dizer que a cada 100, 1,65, se eu multiplicasse por 100, eu teria 165 filhos a cada 100 indivíduos, né? Então, assim, a empresa dos funcionários lá pode até utilizar isso aí para interpretar, né? Então, se a empresa tem 100 funcionários, vai ter 165 filhos, né? Então, no caso, é até importante para a empresa calcular, né, quantas crianças espera que tenha lá em média, né, no total da empresa, para até verificar, né, quantos planos de saúde, quanto que ela vai gastar com plano de saúde. Então, ela precisa saber qual é a média do número de filhos e multiplicar pelo total de funcionários. Bom, então a média ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Então a média eu posso escrever ela, geralmente o símbolo da média, o símbolo estatístico da média de qualquer artigo, qualquer trabalho, relatório, trabalho científico, a gente chama de x barra. Então toda vez que vocês verem x barra em algum trabalho ou em algum artigo, ela é o símbolo da média. Então a média eu escrevo dessa maneira. Essa aqui é a notação científica, né, do cálculo da média, né? Então eu tenho uma amostra de indivíduos. Então x é como se fosse o resultado de um indivíduo, cada indivíduo, né? Então eu utilizo a somatória, que é esse sigma maiúsculo aqui. Então essa somatória está dizendo o seguinte: eu estou somando um i igual a 1 até um n. Então eu estou dizendo o seguinte: eu estou somando do iésimo do primeiro indivíduo até o último, que é o indivíduo n da amostra. Então eu estou somando cada indivíduo. Então esse xi é a medida do indivíduo i, pode ser, por exemplo, o número de filhos do indivíduo i, pode ser o colesterol do indivíduo, e aí eu vou dividir pelo total. Ou eu poderia escrever a média desse jeito aqui, se eu tenho aquela tabela do número de filhos, eu vou pegar cada atributo, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 filhos, pegar aquele número de filhos lá e multiplicar pela frequência.
Então, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente é essa fórmula aqui. Então, aqui é só para mostrar para vocês como é que é a fórmula da média, mas a ideia intuitiva da média é essa, né? Vocês poderiam fazer dos dois jeitos. Qualquer uma das duas maneiras, a gente vai chegar no resultado correto da média, né? Mas é bem simples, né? É só somar todo mundo e dividir pelo tamanho da amostra, a gente consegue o valor da média, né? Até o próprio Excel e o LibreOffice consegue fazer isso de maneira bem simples, né? Isso aí, qualquer programa consegue calcular a média, né? Então eu posso fazer aqui, por exemplo, a soma. Vou colocar no Excel aqui, soma de D2 até a última coluna, D37. Então ele calcula a soma para a gente, ó, 33. E aí eu vou pegar isso aqui e dividir pelo tamanho da amostra. Dividir por 20. 1,65. Então, aí eu poderia fazer a média para qualquer variável desse jeito, né? A mesma coisa eu poderia fazer aqui para o salário, né? Então, para o salário eu poderia fazer a soma. Então, aqui no Excel é só copiar a função, né, e colar na coluna anterior. E aí eu vou dividir, né? No caso do salário, como eu tenho 36 e não 20, eu pego isso aqui e divido por 36. 36. Então a média dos salários é 11,12. E aí eu poderia fazer a média da idade, a média de qualquer outra variável que está aqui no meu banco de dados, né? Aí para fazer a mediana, lembrando que eu tenho que colocar a variável em ordem. Então se eu quiser a mediana da idade, por exemplo, eu tenho que colocar a idade em ordem, da menor para o maior, e fazer um corte bem na metade para ver. Como são 36 indivíduos aqui, eu teria que ver o que está na fronteira entre o 18 e o 19, né? Do menor para o maior. Teria que fazer o 18º mais o 19º, a média deles. Fazer a mediana da variável idade. Bom, então aí aparece a dúvida, né? Eu vou usar a média ou a mediana? Então qual é melhor usar das duas, a média ou a mediana? Então a vantagem da média é que ela utiliza todas as observações da amostra, né? Então vocês viram que a mediana, para fazer o cálculo da mediana, eu uso só aqueles dois valores que estão na fronteira, enquanto a média eu vou usar todo mundo. Mas qual é a vantagem da mediana? É que ela não é influenciada por valores extremos. Então, às vezes pode acontecer numa amostra de eu ter um indivíduo muito discrepante, que aparece com um valor muito acima, muito abaixo daquilo que seria esperado para o grupo dele. Então, qual é a consequência disso? Ele vai puxar a média muito para cima ou muito para baixo. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra, vamos supor que eu tenho lá um nível de glicose de 5 indivíduos, por exemplo. Vamos supor que o primeiro indivíduo tem uma glicose 80, o segundo tem uma glicose 70, o terceiro tem uma glicose 110, o quarto tem uma glicose 120, e tem um indivíduo lá com glicose, por exemplo, 500, o que vai acontecer com a mediana? A mediana, eu tenho que colocar em ordem, né? 70, 80, 110, 120 e 500. A mediana é aquele que está no meio, é o 110. Mas o que acontece com a média? O que vocês acham que vai acontecer com a média? Tem alguma suspeita aí? Vocês acham que ela vai ser maior, menor que 110? Então, o que vocês acham com relação à média? Dá para ver aqui que esse valor aqui, 500, ele vai puxar a média muito para cima. Então, na hora de eu calcular a média, vai ser igual a 70 mais 80 mais 110 mais 120 mais 500 dividido pelo tamanho dessa amostra aqui, que é 5, né? Então, fazendo essa conta aqui, 810 vai dar 800 e, se eu não me engano aqui, fazendo de cabeça, vai dar 880 sobre 5. Então, vou colocar o resultado aqui em cima, 880 sobre 5, vai dar 1, 3,
170 e... se eu estou errado é 176 a média. Então a média de glicose aqui é 176. Então o que aconteceu aqui? A média está bem aqui no final. Eu diria que a média de glicose daquele grupo é 176. Então eu diria que aquele grupo está num risco total, né? Assim, eu diria que se eu fosse considerar esse 176 como posição central, seria um alerta muito grande para o grupo, né? E agora, se eu fosse pensar na mediana, não, o grupo não está numa situação tão crítica, né? Como a mediana deu 110, né? Então, o que aconteceu? Esse indivíduo com glicose 500 puxou a média do grupo muito para cima. E aí a consequência disso é que dá uma falsa impressão de que a média dá uma falsa impressão de que o grupo está numa posição muito pior do que ele realmente está. Não está, é só aquele indivíduo que está numa situação ruim. Então o problema da média é quando aparecem muitos indivíduos assim, que tem uma situação muito discrepante. Aí ele acaba puxando a média para cima, né? Ele puxa a média para cima e então nesse caso não é muito bom interpretar o resultado através da média, né? Então se eu tivesse um ou dois indivíduos muito acima, ele iria puxar esse valor da média para um valor muito alto, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Geralmente a média é melhor utilizar a média do que a mediana, quando não acontece isso, né? Então a gente vai ver mais na parte inferencial que a média tem propriedades mais fáceis de fazer teste de hipótese, de fazer intervalos de confiança, na hora de comparar tratamentos, a média é mais fácil, né? Assim, é mais comum utilizar a média, mas pode ter essas situações aqui, eu tenho um valor muito discrepante e talvez a média levar a gente a resultados enganosos, né? Então é muito bom prestar atenção quando a gente tiver um conjunto de dados para ver se não tem um indivíduo que está muito discrepante, né? Bom, então aqui alguns exercícios antes de eu passar para a medida de dispersão. Aí naquela planilha dos funcionários da MB, vocês poderiam fazer a média, a mediana dos salários, a média e a mediana da idade também, né? E a moda da região de procedência. Pegar aquela planilha lá e fazer. Vocês podem até fazer no Excel mesmo, né? Essas medidas aqui, né? Então, para fazer a média, soma todo mundo e divide pelo tamanho da amostra. A mediana eu tenho que colocar a amostra em ordem. É sempre importante lembrar de colocar a amostra em ordem. Muita gente acaba esquecendo de colocar a amostra em ordem, né? E aí não é correto calcular a mediana dessa maneira. Bom, então uma outra medida muito importante para descrever uma variável, um banco de dados de uma variável, são as medidas de dispersão. E aí eu coloquei aqui um exemplo bem interessante para a gente entender qual é a necessidade da gente calcular essas medidas também, além da medida de posição central. Então considere 5 grupos de alunos submetidos a um teste, e aí eles obtiveram essas notas aqui. Então eu tenho aqui 5 grupos de alunos. Então o grupo A, os 5 alunos do grupo A obtiveram notas 3, 4, aqui eu já coloquei em ordem para ficar mais simples, né? 3, 4, 5, 6 e 7. O grupo B, 1, 3, 5, 7, 9. No grupo C, todo mundo teve nota 5. No grupo D, as notas foram 3, 5, 5 e 7. E no grupo E, teve essas notas aqui, 3, 5, 5, 7 e 5. Bom, então aqui, se a gente pensar na posição central de todos os grupos aqui, tanto a média quanto a mediana ela é igual a 5. Então, se eu for calcular, se eu passar a deixar como exercício para vocês aí, vocês podem dar uma pausa no vídeo aí e fazer essa conta aí rapidinho, né? Calcular a média e a mediana. Então, dá uma pausa aí, pega dois grupos aí e calcula a média e a mediana. Bom, então vocês viram que tanto a média quanto a mediana é igual a 5, isso é igual a todos os grupos. Então, se eu pensar com relação à posição central, todos os grupos têm a mesma medida, mas eles são iguais? Não, eles não são iguais. Então, a gente pode perceber aqui, eu vou pegar aqui os dois grupos que são mais discrepantes, que é o grupo B e C. Então, o que vocês podem dizer com relação ao grupo B e C? O que eles são diferentes aqui? A grande diferença aqui nesses grupos é com relação à variabilidade, né? Então a gente pode ver que o grupo B
as notas são bem discrepantes entre os indivíduos, né? Teve gente que foi muito bem, né? Um indivíduo ali teve nota 9, e um indivíduo teve uma nota muito baixa, nota 1. Teve um indivíduo com nota 3, outro com nota 7, e um que ficou na média, né? Só um que ficou na média. Agora no grupo C, todo mundo teve a mesma nota, teve nota 5. Então todo mundo teve tá em torno da mesma média, né? Então não tem nenhum indivíduo que foi muito bem, mas também por outro lado não tem nenhum indivíduo que foi muito mal, né? Então a grande diferença nos grupos é essa, é a variabilidade, né? Então o grupo C é um chamado grupo mais homogêneo, né? O grupo que todo mundo tem mais ou menos o mesmo padrão, né? É o mesmo nível mais ou menos. Então enquanto que no grupo B tem muitas diferenças, né? Os indivíduos são bem diferentes entre eles. Enquanto que no grupo A, por exemplo, a gente pode ver que o grupo A seria mais ou menos uma situação intermediária, né, entre o grupo B e C, né? Então as notas variam, mas não variam tanto quanto no grupo B. Então existem medidas, assim como existem medidas de posição central, existem medidas para a gente medir a variabilidade dos grupos, a variabilidade de um banco de dados. Então eu vou mostrar aqui para vocês quais seriam essas medidas mais utilizadas para variabilidade. Basicamente, as duas medidas mais utilizadas são o desvio médio e a variância. Então aqui talvez vocês não entendam um pouco esses símbolos aqui, né? Fiquem um pouco desesperados, né? Quando vê um símbolo assim, uma letra grega, né? Mas assim, eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível. Então, basicamente, tem o desvio médio e tem a variância. Então, esse aqui é o desvio médio. Então, o que significa o desvio médio? O desvio médio e a variância, eles avaliam o quanto os indivíduos estão próximos ou distantes da média. Ele calcula, basicamente, a distância dos indivíduos com relação à média. Então, aqui, o que o desvio médio faz? É a soma das distâncias de cada indivíduo. Ele pega cada indivíduo e subtrai pela média do grupo. Então ele calcula as distâncias. Enquanto que a variância é bem parecida. A única coisa que ele faz é pegar essas distâncias aqui e levar ao quadrado. É só essa a diferença. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu vou desenhar aqui mais ou menos essas equações para ficar mais fácil entender. Então, se ficou difícil aqui, eu vou desenhar. Então, por exemplo, no grupo A, vou pegar aqui, vou abrir aqui em outra página. Então, eu tinha o grupo B e o C, né? Lá naquele exemplo. Então, o grupo B, vou fazer o grupo C, que foi o que mais variou, né? Eu tenho nota 1, 3, 5, 7 e 9. Então, o que é a média aritmética do grupo C? É 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 sobre o tamanho da amostra, que é 5. Então, na hora de calcular, essa média é igual a 25. Bom, então o que é o desvio médio do x? Vai ser a soma de igual a 1 até 5 de xi menos 5. A distância, né? Então, tem essa barrinha aqui, não é entre não tem essa barra aqui vertical, quer dizer que é o módulo, né? Então, xi menos 5. Então, aqui eu vou botar o desvio médio. Então, como é que eu calculo o desvio médio? Eu vou criar aqui uma barra para vocês verem, até colocar a linha mais grossa. Então, eu tenho aqui, vamos supor que aqui são os valores. Deixa eu escrever, colocar a régua aqui, fica isso. Pronto. Então, aqui eu vou ter, vamos supor que aqui é o 1, aqui é o 3, cada quadradinho aqui do caderno aqui é uma unidade. 1, 3, o 5, o 7 e o 9. Então eu tenho aqui 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então tenho 5 indivíduos. O x barra é igual a quanto? É igual a 5, né?
Então, no caso aqui, o x barra ele é igual a 5. Então, o que eu vou fazer é pegar cada um desses 5 indivíduos e ver a distância deles com relação à média. Então, no caso, esse primeiro indivíduo aqui, o indivíduo 1, o quanto que ele está distante da média? Então, esse indivíduo 1, a distância dele para chegar na média é essa aqui. Então, ele está 4 quadradinhos ó, da média. O indivíduo 3, ele está 2 quadradinhos distante da média. O indivíduo 5 não está nenhum, né? Está 0. Ele está exatamente em cima da média. Então, a distância dele para a média é igual a 0. O indivíduo 7, qual é a distância dele para a média? É 2. E o indivíduo 9, a distância dele é 4. Então, eu tenho cada distância aqui de cada indivíduo com relação à média. Então, aqui o tamanho do comprimento dessa barrinha é 4, dessa aqui é 2, tem uma barrinha com comprimento 0, uma barrinha com comprimento 2 e outra barrinha com comprimento 4. Bom, então como é que eu calculo o desvio médio? O desvio médio consiste em somar essas barrinhas aí e dividir pelo tamanho da amostra. Então o desvio médio nada mais é do que somar as barrinhas. Então a primeira barrinha deu 4, a segunda deu 2, a terceira deu 0, a quarta deu 2, a quinta barrinha deu 4 e dividir pelo tamanho da amostra, que é igual a 5. Então o desvio médio é igual a 2. E a variância? O que a variância faz de diferente? A diferença da variância para o desvio médio é que ela pega cada barrinha e eleva o valor da barrinha ao quadrado. Então a única coisa que a variância faz de diferente é isso. Então o que a variância faz aqui, vou colocar em vermelho, ela pega cada barrinha aqui e eleva o valor que eu obtive em cada barrinha ao quadrado. Aqui, ó. E aí faz a mesma conta. Então a variância seria o quê? Seria o 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais o 0 ao quadrado, que continua sendo 0, né? Mais o 2 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. E divide pelo tamanho da amostra do mesmo jeito, por 5, né? Então 4 ao quadrado é 16, o 2 ao quadrado é 4, o 0 ao quadrado é 0. Aí eu não vou nem botar aqui o 0, né? O 2 ao quadrado é 4, 16 sobre 5. Estou escrevendo aqui bem no meu rosto aqui, né? Agora que eu estou vendo aqui, no fundo branco, né? É porque a gente aqui, quando eu estou escrevendo, eu não vejo a minha câmera. Só apagar aqui, eu vou escrever aqui em cima, tá bom? Deixa eu apagar aqui. E vou escrever aqui em cima para continuar a variância. Então a variância vai ser 16 mais 4 mais 0 mais 4 mais 16 sobre 5. Vai dar 32, vai dar 40. 40 sobre 5, que é igual a 8. Então a variância deu igual a 8. Então o desvio médio é igual a 2 e a variância é igual a 8, né? Agora vamos pensar assim, vamos pensar no grupo B agora. O grupo B é qual grupo? É o grupo onde todo mundo tem o valor igual a 5. Então eu vou dar 2 segundos para vocês calcularem para mim o desvio médio e a variância do grupo 2. Eu dei 5 segundos aqui, não dei 2 segundos. Mas o que acontece nesse grupo aqui? Todo mundo é igual. Então a média de todo mundo é igual a 5. Então todo mundo está aqui no 5. Então quando todo mundo está aqui no 5, todas as barrinhas aqui não tem comprimento nenhum, tem comprimento 0. É como se fosse 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. E aí o desvio médio vai ser 0, né? Eu estou somando 0 5 vezes, vai ser 0 e a variância
a mesma coisa, 0 ao quadrado, né, que também é zero. Então, no grupo B, tanto o desvio médio quanto a variância, ela vai ser igual a zero. Se eu fosse pegar, por exemplo, o grupo A, vou deixar para vocês fazerem como exercício, o grupo A, que é o 3, 4, 5, 6 e 7, ele parece ser menos disperso que o B, né? Então talvez a variabilidade dele é menor. Então na hora que vocês calcularem o desvio médio e a variância do grupo A, vai ser menor do que a do grupo B. Então a do grupo A vai ser menor do que a variância do grupo B. Então, essas medidas elas medem a variabilidade. Quanto maior for o valor da variância do desvio médio, mais dispersos estão os indivíduos. E quanto menor for a variância e o desvio médio, mais concentrados estão os indivíduos. Então, eu utilizo o desvio médio e a variância para calcular essa variabilidade que existe entre os indivíduos. Então, essa é a medida de dispersão, né? O desvio médio e a variância. Então, num banco de dados, eu vou fazer a mesma coisa. Então, se eu tivesse, por exemplo, um banco de dados maior, vou voltar ali na tabela da... Bom, então tá aqui o desvio médio e a variância do grupo A. Eu já tinha até calculado aqui no slide, então vocês percebam que o desvio médio e a variância do grupo A deu menor que a do grupo B, né? É o grupo que varia um pouquinho menos, né? Então ele acaba não sendo muito grande, né? Então o desvio médio deu 1,2, né? No grupo B tinha dado 2. E a variância deu 2, ó. Lá no grupo anterior, né? No grupo B, né? Que varia muito mais, deu 8. Então quanto maior for a variabilidade, maior esses desvios. Então eu interpreto, né, a dispersão através dessas medidas, tanto do desvio médio quanto a variância. Geralmente, assim, a variância ela é mais utilizada do que o desvio médio, porque ele tem propriedades. Quando vocês forem ver a parte de inferência, né, vocês vão ver que a variância ela tem mais propriedades para fazer teste de hipótese, até o cálculo do valor P, que alguns de vocês já podem ter visto em outras disciplinas, né? Assim, eu utilizo mais a medida da variância e eu utilizo também o desvio padrão. Na verdade, o que eu utilizo nem é a variância, é o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão, para calcular o desvio padrão, basta pegar essa variância aqui que eu calculei e tirar a raiz quadrada dela. Então, esse é o chamado de desvio padrão. Calculei a variância, pronto, terminei de calcular a variância, tiro a raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, o desvio padrão desse grupo aqui, ele é igual a raiz de 2 do grupo A. Lá do grupo B que a gente tinha calculado, o desvio padrão desse grupo aqui, o desvio padrão desse grupo é a raiz de 8. Então eu tiro a raiz e aí eu tenho o resultado do desvio padrão. Então vocês vão ver na parte de teste de hipótese, na parte inferencial, que é muito importante calcular tanto a variância quanto o desvio padrão. O desvio médio, ele não tem muitas propriedades inferenciais assim teóricas, né, que em teste de hipótese, né, ele não é muito utilizado, né? Na verdade, assim, não chega a ser, assim, eu não vejo praticamente não tem a utilização do desvio médio, né? Embora ele seja mais fácil de calcular, mas na prática mesmo o que a gente utiliza é a variância e o desvio padrão como medida de dispersão, para verificar o quanto que um grupo está concentrado ou o quanto que um grupo está disperso, né? Bom, vamos continuar aqui. Bom, então eu falei um pouco das medidas de posição central, tem as medidas de dispersão e tem outras medidas também utilizadas que são os chamados, são os quantis. Então eu posso querer mais informação além da posição central e dispersão para descrever o meu conjunto de dados. Existem medidas além dessas aí que eu posso utilizar para descrever o banco de dados. Bom, então aqui eu coloquei algumas perguntas aqui, né, para vocês entenderem o que são os quantis. Então eu poderia responder alguns tipos de perguntas.
Eu quero saber, por exemplo, qual seria o nível de glicose que separa os 10% mais diabéticos dos 90% menos diabéticos, por exemplo. Eu quero saber qual o salário que separa os 25% da população mais pobre do restante. Posso querer, por exemplo, verificar se a altura possui distribuição simétrica. Então, uma medida utilizada para responder essas questões são os quantis. Então, qual que seria a definição dos quantis? Bom, então o quantio P, denominado Q de P, é o valor que separa as 100% P menores das 100% 1 menos P maiores. Ficou difícil de entender? Seria o seguinte, seria a mediana. O que a mediana faz? Vamos lembrar da mediana. A mediana cota a amostra em duas partes iguais. Eu faço o corte em duas partes iguais. Um quantio P, eu faço o corte onde eu quiser. Então, por exemplo, eu quero fazer um corte onde separa os 10% menores dos 90% maiores. Eu quero fazer um corte que separa os 70% menores dos 30% maiores. Então, eu defino onde eu vou fazer o corte, não somente na mediana. Então, um quantio P, eu decido onde que eu vou fazer o corte. Então, basicamente, um quantio P seria o seguinte, eu tenho lá a amostra, deixa eu colocar aqui então eu tenho lá o conjunto de observações. Agora ficou fina aqui a curva, deixa eu colocar mais grossa, pronto. Então eu tenho lá as minhas observações, né? Coloquei a reta muito longa aqui, então vamos supor que vamos supor que tem um indivíduo extremo aqui, com glicose muito alta, por exemplo. Dois indivíduos extremos. Então a gente viu que a mediana separa metade e metade. Eu faço um corte, né? Aqui não deu metade exata dos indivíduos, talvez seja mais ou menos aqui, pronto. Então a mediana ela separa a metade menor da metade maior. Um quantio P separa os P por 100 P% menor dos 1 menos P menor. Então vamos pensar o seguinte, um quantio 20%, por exemplo, quantio Q 0.2, por exemplo, quantio 0.2. Então, o quantio 0.2 eu vou fazer o corte em outro lugar aqui. Então, eu vou fazer o corte de tal maneira onde não fique metade metade. Eu vou fazer o corte de tal maneira que eu tenha 20% aqui e 80% aqui. Então, às vezes eu posso estar interessado em trabalhar nisso, né? Saber qual é o valor que separa os 20% menor dos 80% maior. Vamos supor agora, a doença, vamos supor colesterol, por exemplo. Então, se eu estou trabalhando com colesterol, eu posso querer saber, por exemplo, qual é um grupo de risco. O que seria um grupo de risco no colesterol? Seria um quantio bem alto, né? Seria eu fazer o corte de tal maneira que eu tenho a grande maioria dos indivíduos aqui, 90% abaixo desse corte, e 10% acima, né? São aqueles 10% com maior nível de colesterol. Poderia definir como um grupo de risco os indivíduos que estão nos 10% com maior nível. Ou poderia definir um quantio até maior, né? Poderia definir 5% com maior nível, 1%. Então eu posso fazer o corte onde quiser para, por exemplo, definir um grupo de risco. Então é assim que funciona os quantis. Eu separo em qualquer número de valores, né? Então eu vou colocar aqui algum dos quantis mais famosos, né, entre aspas. Deixa eu ver. Então, geralmente, o mais comum, depois da mediana, né, seria separar em 4 partes iguais. Então, eu poderia separar em 25, 50 e 75 a amostra, né, separar em 4 partes iguais. Então, esse quantio 0.25, ele é conhecido como o primeiro quartil. Então, quartil vem da palavra quarto, né, eu estou separando no primeiro quarto. Então, o primeiro quartil separa os 25% menores dos 75% maiores. O segundo quartil é a mediana, então é o 2 quartos para baixo e 2 quartos para cima, que é meio e meio, acaba sendo a própria mediana.
O terceiro quartil, que é esse aqui, né, é o 0,75, ele separa em 3/4 de 1/4. Então, ele vai separar a amostra em 3/4 de 1/4. Então, o mais comum, né, seria separar em 4 partes iguais, né? Tenho lá a amostra, então eu vou ter, por exemplo, o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Então, cada pedaço aqui vai ter um quarto, né? Eu vou ter um quarto aqui e assim por diante. Cada seção aqui eu vou ter um quarto da minha amostra. Eu posso querer separar até em partes maiores, né? Daí para frente já fica mais difícil até calcular, né? Então, decil, por exemplo, eu tenho que separar em 10 partes iguais. Percentil tem que separar em 100 partes. Então, por exemplo, o percentil 98 que eu coloquei aqui, vai ser um valor que está tão no final lá da minha amostra que eu vou ter 98% abaixo e só 2% acima, né? Então, seria um valor que separa realmente um grupo de um risco muito alto mesmo, né? Bom, então eu vou ensinar para vocês como é que eu calculo os quartis, quando eu consigo dividir a minha amostra em grupos de 4 partes iguais. Então, os outros quartis, os outros decis, eu vou deixar para fazer mais quando for a aula no software estatístico, né, que vocês vão ver mais para as próximas aulas, né. Então, os quartis, eles dividem as observações, como eu falei, em 4 partes iguais. Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente entender como é que calcula os quartis. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma amostra de tamanho 8. Então, nessa amostra aqui de tamanho 8, eu tenho aqui os valores 3, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Então, se eu tenho uma amostra de tamanho 8, eu quero dividir em quartis, ou seja, eu quero dividir em 4 partes iguais. Então, eu tenho que pegar a minha amostra, então nesse caso é 8, né? Eu posso dividir em 4 partes de que tamanho? Então, a minha amostra de tamanho 8, então n igual a 8. Então, eu posso dividir em 4 partes de quanto? De 2, né? Então, o que eu vou fazer é separar, fazer um corte, de tal maneira que em cada seção eu tenha 2 indivíduos aqui. Então, para calcular os quartis, são os valores que estão na fronteira. Então, por exemplo, o primeiro quartil, o valor que separa aqui o primeiro quarto do restante é o que está entre 3 e 5. Vai ser igual a 4. O segundo quartil são os valores do meio da segunda fronteira, entre 7 e 8, vai ser igual a 7,5. E o terceiro quartil é o que está na terceira fronteira aqui, entre 10 e 11, vai ser 10,5. Então, eu vou ter o primeiro quartil, que é igual a 4, o segundo quartil, que é 7,5, e o terceiro quartil, que é 10,5. Então, eu separo em 4 partes iguais, né, e vejo a média dos valores que estão na fronteira, que estão entre os cortes. Então, por exemplo, se eu tivesse uma amostra de tamanho 100, então eu teria 4 partes de quanto? Eu tenho 4 partes de 25, né? Então, a cada 25 eu faço um corte, nos próximos 25 outro corte, nos próximos 25 outro corte, eu vejo a média dos valores que estão nessas fronteiras, onde eu fiz o corte, aí eu teria o valor do primeiro, do segundo e do terceiro quartil. Então, assim, o que eu cobraria de vocês assim, seria mais ou menos calcular os quartis quando eu tenho o grupo, quando eu consigo dividir em 4 partes iguais, né? Então, para outros quantis, por exemplo, existem algumas fórmulas gerais de determinação e vocês vão ver mais para frente aí quando chegar na disciplina dos softwares estatísticos. Bom, e a partir dos quartis surge um gráfico que é muito importante, muito utilizado na estatística para fazer essa primeira análise descritiva, que é o boxplot. Então, o boxplot ele é um gráfico utilizado a partir dos quartis, né? E ele consegue medir numa amostra tanto a posição central quanto a dispersão. Então, para fazer esse boxplot aqui, que em português significa gráfico de caixa, eu preciso dos quartis e da mediana. Então, ele é utilizado até para medir simetria também do tamanho da amostra, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, ele é representado pela mediana, né, a posição central. E aí tem uma outra medida importante,
que é a distância interquartílica. O que é a distância interquartílica? Seria a diferença entre o primeiro e o terceiro quartil. Então essa aqui seria uma outra medida de dispersão, não é muito utilizada, mas ela é utilizada mais na construção do boxplot mesmo, né? Então, na parte de inferência não é muito utilizada, mas ela vai, na hora de construir o boxplot, vocês vão ver que ela é importante. Então, a distância interquartílica é a diferença entre o primeiro e o terceiro quartil. Seria o terceiro quartil menos o primeiro. Então, ele pode medir a dispersão dessa maneira, nessa distância daqui. Ela também é utilizada para medir, o boxplot também é utilizado para verificar se a distribuição é simétrica. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou comparar a distância que o primeiro quartil está da mediana e a distância que o terceiro quartil está da mediana. Então, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo aqui? Eu tenho lá a mediana. Então, eu tenho o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Então, qual seria a distância da mediana para o primeiro quartil? Está muito junto ou está muito distante? Qual é a distância do terceiro quartil para a mediana? Então, se essas medidas são próximas, quer dizer que a distribuição é simétrica em torno da mediana. Bom, o que seria a distribuição ser simétrica? O comportamento para baixo e para cima da mediana dos dados seriam praticamente similares, né? Então, seria mais ou menos assim, eu pegar os dados, então eu tenho lá a mediana, vou colocar aqui, vamos supor que eu tenho lá o banco de dados, né? Vou aumentar um pouquinho aqui o meu banco de dados. Então, esse exemplo aqui, por exemplo. Então, a gente pode perceber nesse exemplo que eu fiz aqui, vamos supor que a mediana esteja mais ou menos aqui. Aqui é a mediana. Aqui é a mediana. Então, o que acontece aqui? Esse exemplo aqui é uma situação onde os dados não são simétricos, porque se eu olhar para cima da mediana, os dados têm uma dispersão muito grande, enquanto que para baixo da mediana, os dados estão muito concentrados. Então, nesse caso aqui, a distribuição não é simétrica. Porque se eu pegar, por exemplo, o terceiro quartil, ele vai estar aqui, enquanto que o primeiro quartil vai estar aqui. Então, o que acontece? Como para baixo da mediana os dados são muito concentrados, a distância do primeiro quartil para a mediana é pequena, enquanto que a distância da mediana para o terceiro quartil é bem maior. Então, quando isso acontece, a evidência aqui é dizer que os dados não são simétricos, quando essas distâncias são muito diferentes. Então, eles não são simétricos por quê? Porque para cima da mediana a dispersão está muito maior, né? Os dados estão muito mais espaçados, enquanto que para baixo da mediana os dados estão bem mais concentrados, né? Esses pontinhos aí estão bem mais concentrados. Então essa seria uma maneira de verificar a dispersão. Bom, e é daí que a gente consegue construir o boxplot, que é o gráfico de caixa. Então basicamente o boxplot ele é uma caixa, então ele é uma caixa que ele começa no primeiro quartil, ó, então eu vou construir a primeira caixa, ela começa no primeiro quartil, ela acaba no terceiro quartil. Então eu vou desenhar a caixa do primeiro até o terceiro. Eu vou fazer um risco no meio da caixa, e esse risco vai ser no segundo quartil. Então eu vou fazer esse risco aqui no segundo quartil. E aí eu já consigo ver se a distribuição é simétrica ou não. Então se esse risco estiver bem no meio da caixa, quer dizer que a distribuição é simétrica. Agora, nesse caso aqui, parece que não. Ó. Nesse caso aqui, o segundo quartil, que é a mediana, ela está mais próxima do terceiro quartil do que o primeiro. Então, nesse caso aqui, a evidência de que não é simétrica. Né? Nesse caso aqui, parece que os dados estão mais dispersos para baixo da mediana e mais concentrados acima. Então, eu já consigo ver se os dados é simétrico ou não só olhando a caixa em si, né? Só o pedaço da caixa em si do boxplot. E outra coisa que eu faço no boxplot são essas linhas aqui, são os limites superiores e os limites inferiores de onde eu espero que estejam todos os dados, né? Então o que a gente faz aqui?
Então eu vou levantar uma linha aqui até essa medida aqui. O que que é essa medida? É o terceiro quartil mais 1,5 vezes o Q3 menos Q1, que é a distância interquartílica. Esse 1,5 sempre vai ser 1,5 em qualquer situação. Então, independente dos valores dos dados da amostra, isso aqui não vai mudar. E aqui para baixo, eu abaixo aqui também uma linha do mesmo comprimento. Então vai ser o Q1 menos 1,5 vezes a distância interquartílica. Então esses são os limites. Aqui é o limite inferior do box plot e aqui é o limite superior. Ainda não acabou. Aí antes de eu terminar o box plot, eu tenho que verificar onde que está o menor valor da amostra e o maior valor da amostra. Então eu tenho que verificar onde está o menor e o maior valor da amostra. Então vamos supor, por exemplo, aqui, que o menor valor da minha amostra é esse carinha aqui, ó. Então se ele é o menor valor da amostra e ele está abaixo do limite, então eu tenho que fazer um asterisco e dizer que ele é um outlier. Então o outlier seria um valor discrepante, ele está abaixo daquilo que eu esperaria para aquela amostra. Seria aquele valor extremo que puxa, por exemplo, a média para baixo. Então ele tá, o menor valor da amostra está aqui embaixo. E o maior valor da amostra? Então vamos supor que nessa amostra aqui o máximo está aqui. Aqui está o máximo. Então o que acontece quando o maior valor está aqui? O maior valor da amostra está antes do limite superior. Então o que eu vou fazer é, essa barrinha aqui, ela acaba aqui. Eu não vou, eu vou apagar isso aqui. Deixa eu ver se dá para apagar aqui com a tinta branca. Então eu vou apagar esse valor aqui. Então o meu box plot, a linha dele encerra no máximo. Se o meu máximo tivesse mais para cima, eu iria até esse valor aqui. Eu iria até esse valor, e aí o máximo, o valor que tivesse acima, eu botaria uma estrelinha aqui para ele, dizendo que o máximo também é um outlier. Então o que a gente vai fazer vai ser sempre isso, né? Eu vou calcular o limite inferior, vou calcular o limite superior, depois vou ver onde está o mínimo e o máximo. Então, vou fazer aqui só para terminar, naquele exemplo lá, nesse exemplo aqui, cadê? Como é que eu construo o box plot nesse exemplo aqui, por exemplo? Tenho esses 8 indivíduos aqui, como é que eu iria fazer para construir o box plot? Então, eu vou fazer aqui no caderno. Então, eu tenho 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Vou colocar... Então, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Então eu tenho aqui 8, 10, 11, 12. Vamos construir aqui o box plot. Então a gente já calculou qual é o primeiro quartil, né? O primeiro quartil, a gente já calculou quais são os quartis, né? Q1, Q2 e o Q3. Então aqui ó, 4, 7,5 e 10,5. Então 4, 7,5 e 10,5. Então eu vou fazer a caixa aqui. Então não vou fazer primeiro a distância interquartílica. dq, que é igual a Q3 menos Q1, que é 10,5 menos 4. 10,5 menos 4, que é igual a 6,5. Então eu vou fazer aqui o eixo. Bom, vamos construir aqui o box plot. Então eu vou fazer o eixo aqui. Deixa eu ver o Q3. Vou botar só até aqui. Pronto. Então eu vou colocar aqui de
0, 2... Peraí. Tá, vou colocar aqui os valores. Então, vou colocar aqui 2, 4, 6. Cada quadradinho eu vou contar como sendo 2, tá bom? E assim por diante, né? 16, aí. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a caixa. Então a caixa, ela começa no 4 e vai até o 10,5. Então o primeiro quartil está aqui, 4. Eu vou subir ela até o 10,5, mais ou menos aqui. Então vou desenhar a caixa. Aí eu vou fazer um corte na mediana. Quanto que é a mediana aqui, ó? 7,5. Então o corte dela vai estar mais ou menos aqui. Fiz o corte, agora eu vou levantar os limites para cima e para baixo. Então até onde eu vou aqui para cima e até onde eu vou para baixo. Eu tenho que fazer aquela conta lá. Então eu vou ter que fazer a conta. Então o limite superior... O que é o limite superior? O limite superior vai ser igual ao quantil 3 mais 1,5 vezes 6,5. Então ele vai ser, quanto que é o terceiro quantil? É 10,5 mais aí 1,5 vezes 6,5 vai ser 9,75. Então vai ser igual a 20,25. Então eu vou subir aqui até 20,25. E para baixo eu vou descer até quanto aqui? Aí seria o contrário, né? O limite inferior seria o primeiro quartil menos a mesma coisa, né? Então 9,75. Então o primeiro quartil deu quanto? Deu 4 menos 9,75 vai dar menos 5,25. Então eu vou descer até menos 5,25. Bom, terminou aqui o box plot? Ainda não. Então, antes de eu terminar o box plot, eu tenho que ver na minha amostra aqui qual é o menor valor e qual é o maior valor, para ver se tem alguma observação discrepante, né? Então, o que seria uma observação discrepante? Seria alguém acima de 20 e alguém abaixo de menos 5,25. Então, nesse caso, a gente vê que não tem nenhuma observação discrepante, porque o menor valor, ó, o menor valor é 2. Então, quando o menor valor está acima do limite inferior, o que eu faço é apagar o limite inferior. Eu vou apagar isso aqui. Então, o limite inferior do box plot é o mínimo. E com relação ao máximo, o maior valor, vamos ver aqui, é 12. Ó. O 12 está onde? O 12 está aqui. Ó. O 12. Vou colocar uma tinta mais grossa. 12. Então, nesse caso aqui, ele está abaixo do limite superior. Então, o máximo está abaixo do limite superior, então ele que vai ser o limite superior do box plot. Então, não tem nenhuma observação discrepante nesse caso aqui. Então, o box plot final vai ficar desse jeito aqui, né? Então, como não tem nenhuma observação discrepante, ele começa no mínimo e acaba no máximo, o limite. Mas eu tenho que calcular isso aqui. Essas medidas aqui eu tenho que calcular para ver se não tem ninguém abaixo e ninguém acima dele. Então eu preciso calcular, mesmo que eles não tenham entrado no box plot, né? Não tenha entrado no desenho do box plot, eu preciso conhecer esses valores para ver se tem alguém acima desse limite superior ou abaixo do limite inferior, porque pode acontecer em alguns casos de ter. E aí eu vou ter que colocar um asterisco, né, acima do superior ou abaixo do inferior, como sendo uma observação discrepante. Bom, gente, então é isso.
E aí eu vou deixar aqui no final alguns exercícios para vocês treinarem, né? Então eu deixei aqui no final, ó. Então vocês podem desenhar um box plot, né, para a idade, para os salários, e aí tentar interpretar os resultados também, né, com relação à simetria, ver se tem alguma observação discrepante. Então toda vez que eu peço para interpretar os resultados dos box plots seria dessa maneira. E aqui tem também mais alguns exemplos, né, para calcular média, mediana, variância. Então é mais para vocês treinarem as medidas que eu apresentei aqui nessa terceira aula. Então é isso, gente. Obrigado. Eu vou desligar aqui.